Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos a mais um dia de celebração ao nosso Deus, mais um domingo, e para aqueles que não estão a ver no domingo, que seja também um dia de celebração ao nosso Deus. E este mês estamos a refletir sobre a supremacia de Cristo e também a supremacia do sacrifício de Jesus Cristo, e que realmente possamos deixar o Senhor tocar os nossos corações, falar aos nossos corações e levarmos essa mensagem também aos nossos amigos, aos nossos colegas e aos nossos vizinhos. Então vamos abrir os nossos corações e vamos entregar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todo o nosso ser àquele que vive e reina para todo sempre, nosso Deus e Rei. Então vamos agora fazer a nossa oração, entregar este tempo de culto, este tempo de celebração, este tempo também de ouvirmos a palavra do Senhor nas mãos dEle. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos entregar este tempo nas Tuas mãos e queremos pedir com que o Senhor venha a dar-nos graça, abra os nossos corações para ouvirmos a Tua voz e também abra os nossos corações para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e também toca os nossos corações para nós darmos o melhor de nós, em louvor, em adoração, Pai, em serviço, porque o Senhor é digno. E nós pedimos que cada pessoa que está agora a ouvir e a ver, Pai, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. E vamos, irmãos, agradecer. Vamos começar hoje com gratidão. Agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, por aquilo que Ele tem feito em nossas famílias, pelo seu sacrifício. Simples palavras, mas que revelam um coração que realmente foi tocado pela obra de Cristo, foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Se abonga, Jesus. Se abonga, Jesus. Se abonga, Jesus. Aleluia. Amém. Se abonga, Jesus. Se abonga, Jesus. Se abonga, Jesus. Aleluia. Amém. Canimamo, Canimambo, Jesus. Canimambo, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Tire-se alguns segundos e algum tempo para agradecer a Ele. Não pense agora, agradeça. Mesmo para aquelas coisas que você precisa, agradeça, agradeça, agradeça. Canimambo, Jesus.
Aleluia. Amém. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Aleluia. 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 E se há um grande motivo pelo qual nós devemos ser gratos a Deus, é pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Ele não era obrigado, mas por causa do seu amor, Ele se entregou naquela cruz por nós, pecadores, perdidos. E a única coisa que nós podemos fazer hoje, em forma de gratidão, é entregar nossos corações e nossas vidas a Ele. E com certeza que Ele vai completar a obra que Ele já começou naquela cruz em nossas vidas, a obra da salvação. Amém? Então nós vamos cantar aquela música que diz que Ele vive e Ele reina, diz assim um coro. Mas lembrando que nós, como a coroa da criação, o melhor da criação, pecamos, mas o Pai enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar. E Ele, sem inocente, sem pecado, Ele fez pecador por nós e morreu naquela cruz por cada um de nós, para que nós hoje tivéssemos acesso a uma nova vida, acesso à presença do Pai. E o melhor de tudo isso, irmãos, é que a morte não pode segurá-lo e hoje Ele vive e reina para todo sempre. Aleluia. A coroa da criação, corrompida em seu coração, o pecado afastou da luz. Teve o Pai que enviar Jesus, homem justo e inocente, por amor se entregou na cruz, humilhado e ultrajado, foi por mim que morreu Jesus. E hoje vive Cristo reina, reina. A coroa da criação, corrompida em seu coração, o pecado afastou da luz. Teve o Pai que enviar Jesus, homem justo e inocente, por amor se entregou na cruz, humilhado e ultrajado, foi por mim que morreu Jesus. E hoje vive Cristo reina, reina.
Ele vive e reina, o meu Senhor, sobre aqueles que o amam. O meu Senhor vive e reina, sobre aqueles que o temem. Ele vive e reina sobre aqueles que o amam. Vive e reina sobre aqueles que o temem. Cristo vive, vive, e Ele reina, reina. Cristo vive, aleluia, vive, meu Senhor e Rei. Cristo reina, reina. Aleluia, Deus, seja engrandecido, Jesus. Seja engrandecido, Jesus. Aleluia, aleluia. Canimambo, Jeová. Obrigado, Jesus, por tua obra maravilhosa. Obrigado, seja louvado, tu que vives e reinas para todo sempre. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos, bem-vindos a mais uma igreja virtual, exato, uma edição de Igreja Digital Virtual. Hoje é o meu prazer, privilégio, honra, responsabilidade partilhar um pouco da palavra convosco e eu espero que tenham paciência comigo nesse sentido. Este ano não está a ser fácil, penso que todos nós podemos partilhar desse sentimento. Para nós, especialmente, não está a ser fácil. Eu acho que desde dezembro já tive 4 crises médicas diferentes, incluindo um tempo de Covid, em que toda a minha família esteve em casa, mas graças a Deus estou aqui, está tudo bem. O Senhor tem-me dado graça e misericórdia. Este ano inteiro não tem sido fácil, mas uma das coisas que é sempre bom ver é que mesmo no meio daquilo que é difícil, Deus, Ele transforma, não é? Como diz a palavra, Ele utiliza as coisas más para o nosso bem, não é? Ele transforma aquilo que parece mal para bem. E um dos aspectos que tem sido interessante e que tem sido algo muito positivo na minha casa, na minha família, é que por causa desta interrupção de cultos presenciais, nós começámos a ter cultos domésticos e desde que começou, um pouco depois de começar a quarentena, ainda no ano passado, todas as semanas nós temos um pequeno culto doméstico em minha casa, onde eu, a minha esposa e os meus filhos vamos alternando a dar uma pequena palavra em que cantamos, em que oramos. E tem sido uma oportunidade muito boa para eu e a minha mulher e a Dora passarmos aos nossos filhos a base da fé, né? As bases da doutrina, aquilo que é fundamental, aquilo que eu e a minha esposa consideramos fundamental na fé cristã. Tem sido muito interessante. Tem sido interessante ouvir os meus filhos também e os pensamentos que eles trazem sobre Deus e sobre a palavra. E este mês estamos a falar do sacrifício de Cristo, estamos na sequência da Páscoa e no culto doméstico, no domingo da Páscoa, era a minha vez de dizer qualquer coisa em casa e eu pensei, bom, tenho que falar sobre a Páscoa, tenho que falar sobre a cruz, tenho que dizer aos meus filhos aquilo que eu penso sobre a cruz, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. E a verdade é que a cruz não é o tema mais fácil para falarmos, sobretudo aos meus filhos, porque é um tema difícil. A Páscoa é a principal festa do cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus é a base, o centro da nossa fé, mas ainda assim a cruz é algo difícil de falar. E enquanto eu preparava os meus pensamentos sobre como é que eu vou falar da cruz aos meus filhos, foi interessante ver o quantas perspectivas diferentes eu tinha na minha própria vida, quantos pensamentos diferentes sobre a cruz têm sido
tem-me ajudado a mim, na minha vida pessoal. E foi interessante ver quantas perspectivas diferentes eu queria passar aos meus filhos sobre a cruz e a ressurreição. E quando me pediram para pregar este domingo, eu pensei, bom, eu acho que é a mesma mensagem, né? Para um público adulto, mas a mesma mensagem. Então, eu hoje gostava de gastar aqui alguns minutos com os irmãos a falar-vos sobre diferentes perspectivas sobre a cruz e sobre a ressurreição, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus, que têm sido úteis, que têm sido benéficas, que têm sido bênção para mim pessoalmente. Elas não são visões antagónicas, portanto, não são visões complementares. Também não são visões exaustivas. Há 2000 anos que a Igreja pensa e escreve e medita sobre o significado da cruz, sobre o significado da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, seria totalmente impossível sumarizar em 15 ou 20 ou 30 minutos a diversidade de pensamentos e de doutrina e de filosofia que foi construída à volta disto. Mas eu queria só falar convosco de 5 pensamentos, 5 formas de ver a cruz, 5 influências que a morte e a ressurreição de Cristo têm trazido sobre a minha própria vida e têm sido bênção para mim. E foi isto que eu passei aos meus filhos e é isso que eu quero passar hoje a vocês. Então, eu começaria com aquilo que é a doutrina dominante, o pensamento dominante no protestantismo e, sobretudo, no movimento evangélico, que é algo que se chama a teoria de expiação por substituição penal, que é um nome assim um bocadinho muito teológico, mas basicamente o que esta perspectiva diz é que Deus é justo e existe algo chamado a lei do pecado e da morte, que basicamente está sumarizada, por exemplo, em Romanos 6,23, quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então eu vou começar por ler Romanos 3, 23 a 25, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, portanto, para expiação, para perdão dos pecados, demonstrando a sua justiça. Então esta é a forma dominante de ver a cruz, a forma dominante de interpretar a expiação pela morte dentro do movimento evangélico, que é basicamente Deus é justo, o salário do pecado é a morte. Portanto, e vemos isso, por exemplo, né, quando Adão pecou e por causa disso ele foi expulso do Jardim do Éden. Isso significa, no fundo, que ele deixou de viver para sempre, ele foi exposto à morte. Então o salário do pecado é a morte, e como todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Como todos pecaram, todos estão condenados à morte. Mas, então, a justiça de Deus exige um pagamento por esse pecado, por essa dívida. Mas porque todos pecaram, ninguém está fora dessa dívida. Então ninguém pode pagar esse preço, ninguém pode pagar essa dívida, senão Deus. Então o próprio Deus, porque nos amou, para satisfazer a sua justiça, Ele oferece-se a si mesmo, inocente, para pagar a dívida, que é a dívida sobre o pecado, para satisfazer a sua própria justiça e para nos dar redenção, para nos dar salvação. Há um inocente que paga a dívida, que é devida pelo culpado. Este pensamento é uma evolução direta do pensamento judeu, né? Se vocês forem a Levíticos, no capítulo 1, diz que quando estão a descrever a forma de fazer o sacrifício, diz que tragam um animal, e a pessoa que trouxer o animal, se vocês podem ler isto quando tiverem tempo em Levíticos, no capítulo 1, dos versículos 2 a 4, descreve que o processo era trazer o animal até a tenda do sacrifício, até a tenda do templo, e à vista de toda a gente, à vista da congregação, a pessoa que traz o sacrifício coloca a sua mão em cima da cabeça do animal. Isto está descrito em Levíticos 2 a 4. A pessoa coloca a mão em cima da cabeça do animal, e o simbolismo aqui é que o pecado, a culpa daquela pessoa, à vista de toda a gente, aquela pessoa está a dizer: eu sou culpado, eu sou pecador, e este inocente, este animal inocente, vai morrer por causa da minha culpa.
Então, por isso é que depois no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento falam de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, não é? Como sendo que tira o pecado do mundo, como sendo o inocente que paga a dívida que nenhum de nós poderia pagar. Então, na cruz, nós somos justificados do pecado. Esse é o primeiro pensamento. Na cruz, a minha dívida, a dívida do meu pecado, dos meus erros, que eu próprio não seria capaz de pagar, porque estou em dívida, porque não tenho como suprir essa dívida. Jesus paga voluntariamente essa dívida por mim. Substituição penal. Mas, os irmãos se calhar vão ficar surpreendidos por saber que esta perspectiva, que é a dominante no movimento evangélico, não era a perspectiva dominante nos primeiros 500 anos de igreja. Não era só assim, este pensamento também estava lá, por isso é que nós encontramos Paulo a falar sobre isto, nós encontramos Hebreus a falar sobre isto. O pensamento de Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, estava lá, mas não era a forma dominante como a igreja interpretava a morte e o sacrifício de Jesus. A forma como eles interpretavam, e é o pensamento número 2, é que a morte de Cristo é um resgate que é pago, um preço que é pago, não para satisfazer a justiça de Deus, mas para nos resgatar da escravidão da morte, do pecado, de Satanás, do domínio e do poder do mundo. Este era um pensamento dominante nos pais da igreja, nos primeiros teólogos da igreja, nos primeiros 500 anos da igreja. E o que eles pensavam era que nós, porque pecamos, estamos sujeitos ao domínio da morte, estamos sujeitos à escravidão do pecado. E Paulo também utiliza muito essa linguagem. Não é? Somos escravos do pecado, estamos dominados pelo pecado. Mas Cristo paga o resgate, Ele paga o preço que é devido para resgatar esse escravo. Ele paga o preço que é devido para nos tirar do domínio da morte, para nos tirar do domínio do pecado. Não é? Hoje em dia, esta maneira de ver a cruz é chamada Christus Victor, o Cristo vitorioso. E é, por exemplo, ainda a forma dominante como a cruz é vista na Igreja Ortodoxa de Leste, por exemplo. Ainda hoje é a forma dominante como eles veem. Jesus não só morre para pagar e isto é importante, Ele não só morre para pagar o resgate, mas Ele deixa ao inferno. E isto encontramos em textos como, por exemplo, Efésios 4, que fala que Ele desceu, que Cristo subiu ao céu e levou cativo o cativeiro. Lá está, Ele libertou-nos do cativeiro, Ele libertou-nos da escravidão. E que é isto que Ele subiu, senão também que Ele desceu primeiro. Então, há esta imagem de Cristo que morre para pagar a dívida, para pagar o resgate da escravatura do pecado. Ele deixa ao inferno. E quando ressuscita, Ele é vitorioso. Vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre Satanás, vitorioso sobre o pecado. Então, na cruz, esta maneira de ver a cruz, vê Cristo resgatando-nos da morte, resgatando-nos, pagando o preço do pecado, resgatando-nos da escravatura do pecado e dando-nos liberdade. Então, enquanto a substituição penal diz, na cruz nós somos justificados do nosso pecado, esta teoria do resgate diz, na cruz nós somos livres, nós somos feitos livres. Cristo é vitorioso sobre a morte, Cristo é vitorioso sobre o pecado, Ele é vitorioso sobre a doença, sobre o vício. E nós não estamos mais sujeitos ao domínio destas coisas, porque somos libertos pela ressurreição de Cristo. Christus Victor, o Cristo vitorioso, que quando ressuscita reconcilia o mundo, reconcilia o cosmos com Deus, vencendo o poder da morte, vencendo o poder de Satanás, vencendo o poder do pecado. Segundo pensamento. O terceiro pensamento, eu vou ler primeiro em Filipenses 2, 5 a 8. Diz assim, é um dos meus textos preferidos da Bíblia, os irmãos já me ouviram falar sobre este texto várias vezes. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. O terceiro pensamento é que Deus amou o mundo de tal maneira que se identificou connosco. Deus amou-nos de tal maneira que Ele escolheu
despir-se da sua glória, identificar-se connosco, ser um de nós, transformar-se num de nós e identificar-se connosco não só na vida, mas na morte também. E morte horrível, morte por tortura. Deus, o Deus eterno, o Deus criador, Ele escolhe transformar-se num ser humano e experimentar, como Hebreus diz, experimentar toda a tentação, experimentar todo o sofrimento, experimentar a traição, experimentar a dor física, a dor emocional, experimentar o que é ver os amigos dele traírem-no, sem ter fome, ter sede, né? Doer-lhe um bocadinho o pé de andar, ter bolhas. E não apenas isto, ele escolhe identificar-se na morte e morte de cruz. Ele escolhe sofrer como nós sofremos. Há um pregador americano que eu gosto muito chamado Brian Zand, que ele diz que a cruz, Cristo na cruz, revela o caráter perfeito de Deus como um Deus que sofre connosco. Como um Deus que sofre como nós sofremos. Não apenas, Hebreus diz que Ele entende-nos, Hebreus diz que não temos em Cristo um sumo sacerdote que não nos entenda, porque Ele experimentou toda a tentação, mas sem pecado. Mas mais do que isso, Ele entende a nossa dor, Ele entende o nosso sofrimento, porque Ele passou por ela. Então Cristo na cruz é um Deus sofredor que sofre contigo. Quando tu estás num momento de angústia, Deus sabe o que é essa angústia. E naquele momento Ele está contigo, Ele sofre contigo, ao teu lado. Quando às vezes nós dizemos, Deus, porquê é que tu me deixas? Porque como o próprio Cristo na cruz disse, Senhor, meu Pai, porque me abandonaste? Deus não o abandonou, assim como não nos abandona a nós no momento de sofrimento. Mas mais do que isso, o nosso sofrimento não é alheio a Deus, Ele entende-o porque Ele sofre connosco. A cruz revela um Deus sofredor, o Deus que escolhe sofrer juntamente com as suas criaturas. E depois, quando ressuscita, o Deus que vence essa dor, o Deus que vence esse sofrimento, o Deus que nos dá esperança. Esta mentalidade é uma mentalidade, por exemplo, muito dominante no catolicismo. Os irmãos alguma vez pensaram porque é que no protestantismo, no movimento evangélico, por exemplo, os nossos crucifixos são sempre vazios, não é? O nosso crucifixo o crucifixo que nós utilizamos no protestantismo fala de um Cristo ressurreto, não é? Fala de um Cristo vitorioso, fala do Christus Victor, fala do Cristo vitorioso sobre a morte. Enquanto que o crucifixo que é utilizado no catolicismo, por exemplo, mostra Jesus na cruz, crucificado, para dar essa imagem do Deus sofredor, o Deus que sofre contigo. Então, se tu estás em dor, na cruz há esperança que Deus te entenda, há esperança que não só isso, que Ele está contigo nesse momento e que Ele está a sofrer contigo nesse momento. Mas mais do que isso, há esperança que quando Ele ressuscita, também tu ressuscitas, também tu vences esse sofrimento. Então, esse é o terceiro pensamento. O quarto, estou quase a acabar, isto vai ser muito curto hoje. O quarto é interessante, que é também algo que surge muito de uma das linhas de teologia católica chamada Teologia da Libertação. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é algo que não se limita ao indivíduo, ou seja, eu encontro salvação na morte e na ressurreição, eu encontro o pagamento da minha dívida, eu encontro a libertação do domínio da morte, okay? Eu encontro a esperança, o conforto, a comunhão com Deus na vida e no sofrimento e a esperança de vencimento desse sofrimento. Mas mais do que isso, a cruz e a ressurreição mostram uma nova forma, inauguram um novo reino. Ou seja, não apenas transforma a vida do indivíduo, mas fala do reino de Deus. E o reino de Deus não é algo individual, é algo coletivo, é algo ao nível da sociedade. Irmãos, se vocês pensarem na história da humanidade, toda a história da humanidade está construída em cima da violência. Toda a nossa história, nós construímos as nossas riquezas, nações, impérios, através da violência. Portugal estabeleceu um império através da violência, oprimindo e subjugando outros povos, chamando a outras terras sobre as quais não tinha nenhum direito. Isto agora é Portugal, esta terra onde nós estamos. 500 anos, os portugueses chegaram aqui e disseram, bom, isto agora é Portugal, independentemente de tudo o resto. Pela violência, sujeitaram uma terra ao império, ao colonialismo. Pela violência subjugaram povos, pela violência, às vezes até em nome do evangelho. Pela violência espalharam o evangelho, né?
Pela violência, Moçambique alcançou libertação, alcançou Estado de Nação. Pela violência, pela guerra. Pela violência, continuamos hoje, todos os dias, a trabalhar. Até a nossa justiça é uma justiça violenta. Quando nós apanhamos alguém que é culpado de morte, em muitos sítios ainda o condenamos à morte. Quando apanhamos alguém que é culpado de um crime, nós exercemos justiça como? Punindo aquela pessoa, exercendo violência sobre aquela pessoa. Até a nossa ideia de redenção, muitas vezes, é através da violência, a violência redentora, o sacrifício dos animais. Não é? A nossa imagem de um herói, muitas vezes, é o herói da ação, o herói violento, o herói que pega na espingarda e que mata dezenas e dezenas de inimigos sem nome. A violência está na base de toda a construção da história da humanidade. Mas Deus na cruz, Jesus na cruz diz, essa forma de construir sociedade, essa forma de construir reino, essa forma de construir império acabou. Porque Deus, sendo Deus e tendo plena capacidade de exercer violência de volta, tendo todo o poder para se libertar a si mesmo da cruz, para se libertar a si mesmo das mãos dos soldados romanos, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro em silêncio e que ele se sujeitou à violência. Ele sujeitou-se à violência humana. Deus, Criador do universo, todo-poderoso, sujeita-se à violência humana, sujeita-se à morte e depois ressuscita dizendo: o império acabou. O império humano com base na violência acabou. O reino de Deus é baseado não em violência, mas em amor. Né? Seu reino é sempre eterno. Certo? Justiça, igualdade, fraternidade. O reino de Deus não se baseia em violência, o reino de Deus baseia-se em amor, em perdão. Deus na cruz, quando exerce justiça, não exerce justiça punitiva. Ele não nos oferece punição, Ele oferece-nos reconciliação. Então, à medida que nós trabalhamos para implementar o reino de Deus na terra, isso vai mudar. Né? Na cruz iniciou-se um novo reino, que apenas vai ser totalmente implementado na Nova Jerusalém, quando Deus, no novo tempo, no novo reino, mas até lá é um processo. Mas com a cruz Deus diz claramente, há uma nova forma, há uma forma diferente de fazer sociedade, há uma forma diferente de construir comunidade, não com base em violência, não com base em vingança, não com base em retribuição punitiva, mas com base em paz, em amor, em justiça reconciliatória, em conciliação, em perdão. E por fim, o último pensamento que eu gostaria de partilhar convosco sobre a cruz é esta ideia de participação, que é algo que também estava presente no pensamento da primeira igreja. Vou só ler, e é algo que ainda hoje está presente no nosso meio, através do mistério do batismo. Vamos só ler Romanos 6, 1 a 7. O livro da Epístola de Paulo aos Romanos, penso que ainda deve estar aqui na minha Bíblia. Tá. No capítulo 6, 1 a 7, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Até aqui. Esta ideia de participação na morte e na ressurreição de Cristo, que hoje preservamos através do batismo. Né? Paulo tem esta ideia de que a cruz não é algo externo a nós, a cruz não é algo que nos acontece a nós, a cruz não é algo de que beneficiamos, a cruz não é algo que foi feito por nós e do qual nós retiramos benefício. Paulo tem esta ideia de que nós somos participantes na morte de cruz, nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. E hoje preservamos esta mentalidade através do batismo. Quando somos batizados, quando somos imersos na água, este é o simbolismo, que morremos com Cristo. Morremos para quê? Morremos para o pecado, morremos para a vida eterna, para a vida velha. Morremos para a morte, morremos para o vício, morremos para a violência. E ressuscitamos com Cristo. Ressuscitamos para quê? Para sermos partes ativas deste novo reino que Deus está a instituir.
Nós somos participantes com a morte. Este é o mistério do batismo. Somos participantes na morte de Cristo. Em Romanos, há um outro texto em 2 Coríntios 5 que Paulo diz: se um morreu, todos morreram. Em Cristo, se Cristo morreu, nós morremos com Ele, porque somos o seu corpo. E se morremos com Ele, também com Ele ressuscitamos. E quando ressuscitamos, tudo se fez novo. As velhas coisas já passaram. Tudo se fez novo. Este novo reino que Deus quer implementar, esta nova sociedade, esta nova comunidade que Deus quer instaurar, tudo se fez novo. Nós somos participantes nesse processo. Morremos para o passado, morremos para o pecado, morremos para a dívida, morremos para a escravatura do pecado e da morte, morremos para a violência redentora, morremos para aquilo que é o mundo antigo e ressuscitamos em Cristo para a construção de um novo mundo, para a construção de uma nova sociedade, do seu reino, aquilo que a Bíblia fala, o reino de Deus, baseada na reconciliação, baseada com Deus e com os homens, baseada no perdão, baseada no amor. Por isso Deus chama-nos a sermos participantes não só da morte, mas da ressurreição. Então, eu não quero perder muito mais do vosso tempo, mas estes são atualmente os 5 pensamentos que o meu entendimento sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Na cruz, nós somos justificados do pecado. A nossa dívida foi paga. Na cruz, nós somos livres do domínio da morte, do pecado e de Satanás. Cristo Victor. Nós somos libertos do pecado. Nós não temos que estar sujeitos ao pecado. Não temos que estar sujeitos ao vício. Não temos que estar sujeitos à morte. Nós somos livres. Na cruz encontramos conforto e comunhão com Deus. Comunhão completa. Não só nos momentos de alegria, nos momentos de louvor, mas comunhão nos momentos da dor, porque sabemos que o nosso Deus escolheu morrer por nós, escolheu sofrer por nós e sofre connosco. Encontramos esperança também na sua ressurreição para a resolução dessa dor, para a resolução desse sofrimento. Na cruz somos chamados a sermos cidadãos de um novo reino, de uma nova sociedade, que não baseada em violência, mas baseada no amor de Deus, o reino de Deus. E na cruz não é apenas uma história, a cruz é parte da minha vida, porque eu sou participante na morte, participante na ressurreição e participante na construção do reino. Que Deus ricamente vos abençoe.